Amém, meus irmãos. Vamos sentar? Nosso irmão presbítero João Paulo vai dirigir esse momento de devocional nos falando da palavra. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor, conforme registra 1 Samuel, no capítulo 17, texto bastante conhecido dos irmãos. 1 Samuel, capítulo 17. História de Davi e Golias. Primeira Samuel 17, nós faremos a leitura do verso 31 ao verso 54. Mas antes, eu peço que o nosso irmão João Lucas nos eleve a Deus em oração, pedindo a Deus sabedoria nesse momento de devocional. Sim. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém. Amém. 1 Samuel 17, do 31 ao 54. Eu vou fazer a leitura do trecho, é um tanto grande, para a gente também ser produtivo aqui nesse momento. Começando no verso 31, diz o seguinte: Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, aguerrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e, experimentando andar, pois jamais a havia usado, então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e aos cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desabainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus, e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém, porque as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Até aqui. Meus irmãos, certamente vocês conhecem a história de Davi e de Golias já há algum tempo, talvez com ricos detalhes, como o texto nos descreve desde o começo do capítulo e persegue até o final do capítulo 17, inclusive. E você certamente notou que o poder de Deus aqui é evidenciado na batalha do servo do Senhor contra o incircunciso filisteu, contra Golias. De fato, algo grandioso acontece aqui nessa ocasião. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma perspectiva dessa batalha que talvez você não tenha notado ainda. Fatos que engrandecem o nome do nosso Deus e que serve para termos uma dimensão do poder de Deus em livrar o seu povo. As batalhas na antiguidade, você deve saber, elas normalmente se davam em 3 frentes, na cavalaria, na infantaria e também na artilharia. Os guerreiros de cavalaria, eles tinham uma ampla velocidade, um poder de ataque baseado nisso, mas um alcance um tanto comprometido, até pela questão dos cavalos mesmo, da distância entre os cavalos. E normalmente essa frente de batalha ela se dava ali com o cavaleiro em cima do cavalo ou em cima de charretes. Mas também tinha os guerreiros de infantaria. Os guerreiros de infantaria eles tinham um alcance efetivo, porém eles não contavam com a velocidade do cavalo, Tinha uma mobilidade mais dificultada, por conta da armadura, e o texto inclusive nos descreve aqui Davi tendo essa dificuldade, pois Davi não era um soldado de infantaria, e era até que bem franzino aqui, como descreve o texto. Já os guerreiros de artilharia, eles tinham como armas os arcos e a funda, como era aqui o caso de Davi. Uma artilharia bem estruturada nessa época era capaz ali de derrotar muitas frentes,
de batalha pelo seu poder de alcance. Pois bem, Golias, a Bíblia nos revela, era um guerreiro filisteu de alta estatura. Você lendo o capítulo 17 desde o começo, você vai notar essa informação. E pessoas de alta estatura, e aqui eu estou falando de alguém com mais de 2,40 metros de altura, normalmente sofre de uma condição que a ciência chama de acromegalia. E acromegalia é uma condição em que, como é que eu posso dizer, um tumor benigno dentro do cérebro, ele pressiona a glândula que produz o hormônio do crescimento, localizada no cérebro, e apertando também o nervo óptico. E ele, suprimindo essa glândula, ele faz produzir bastante hormônio, e quando a pessoa passa a crescer além do que é normal. Como eu falei também, ela aflige também o nervo óptico. E aqui, se você parar para notar, você vai ver o texto bíblico Golias pedindo para que Davi vá a ele, para que ele pudesse o matar e dar o seu corpo às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, por sua vez, vai ao campo de batalha, a pedido do seu pai, para levar alimento aos seus irmãos que estavam na batalha, e vê Golias afrontando não somente o seu povo, mas também o seu Deus. E vê todo o exército do seu povo com medo daquele que, por ser de alta estatura e por ter conhecimento de guerra, a Bíblia descreve que Golias era guerreiro desde a sua mocidade, afrontava ali o exército do Deus vivo. Davi, meus irmãos, a Bíblia nos descreve como sendo pastor de ovelhas. Davi usava seu cajado para espantar os animais que se achegavam ali ao rebanho em que ele pastoreava. Davi descreve aqui uma ocasião em que ele matou um leão, ou urso. Certamente Davi tinha bastante familiaridade com a funda, afinal de contas, creio eu acho que o mais prático a se pensar é que ninguém pegaria um leão à unha, Muito provavelmente ele, usando da funda, acertou o leão, acertou o urso, atordoou o animal e então o matou, Não é qualquer um que se aproxima de um bicho como um leão, como um urso, Muito bem. Eu acho que você já deve ter imaginado a forma de batalha acontecida aqui nesse trecho. Um guerreiro de artilharia enfrentando um guerreiro de infantaria. O Senhor não mandaria o pior dos guerreiros a guerrear em nome dele, com um guerreiro tão alto, tão capaz, desde a sua mocidade, a Bíblia descreve que Golias era um homem de guerra. O Senhor não mandaria o menos preparado para guerrear em nome dele. O fato é que Davi, ele não se aproxima de Golias para o atacar. O trecho nos informa que Davi, colocando uma pedra na sua funda, girando, acertou a testa de Golias, cravou aquela pedra na testa de Golias. E eu não sei se você sabe, mas uma pedra lançada através de uma funda, ela chega a alcançar uma velocidade de 120 km por hora. O recorde, maior recorde registrado, atirando uma pedra através de uma funda, supera os 400 metros. Isso tem uma velocidade incrível, a ponto de cravar uma pedra na testa. Isso chega a furar o crânio de uma pessoa. E é exatamente isso. Depois de acertar essa pedra na testa de Golias, a Bíblia registra que Golias cai e que então Davi pega da espada de Golias e corta a sua cabeça, assim como descreve versículos anteriores. Note o seguinte, meu irmão, minha irmã, o Senhor é Deus no sobrenatural, mas no natural também.
né, ao enviar Davi a essa batalha, uma estratégia muito perfeita é aplicada. Né, um guerreiro de artilharia enfrentando um guerreiro de infantaria. Né, Golias, aliás, esperava que um guerreiro de infantaria fosse enfrentar ele. Um guerreiro com um fardamento, com uma espada na mão, alguém da frente de infantaria o fosse enfrentar, mas não é o que acontece. Né? A grosso modo, seria como se um lutador de artes marciais fosse enfrentar alguém armado. Bem a grosso modo, é algo assim que acontece. Não é sensato imaginar que Golias aceitasse uma batalha sabendo desse fato, mas não só aqui, como em vários trechos, temos algo parecido acontecendo, Deus evidenciando o seu poder através da condução da história. E através desse trecho, meus irmãos, eu queria deixar aqui hoje para a gente pelo menos 2 aplicações e que entendo ser pertinente a nós hoje. O Senhor, a primeira delas é que o Senhor aplica o recurso correto na situação correta. Né? E não que Deus não pudesse fazer, por exemplo, enviar um guerreiro de infantaria a enfrentar Golias e assim também vencer a batalha. Mas o menor de todos, né? Ele manda a Davi, um jovem pastor, e assim, né, com amplo conhecimento de derrotar aquele que direcionava afrontas ao seu nome. E eu vejo ser pertinente nós transportarmos isso para a nossa realidade, porque, por exemplo, quando às vezes a gente ora a Deus pedindo a cura para uma doença que nos aflige, nós esperamos o agir de Deus, muitas das vezes, no sobrenatural. E o que Deus nos manda é uma junta médica, são remédios, né, são tratamentos, são terapias. E é assim o agir de Deus também na nossa vida. Né, e eficaz também do mesmo jeito. Não que Deus não possa agir no sobrenatural, mas, via de regra, Ele age com a melhor estratégia que produz a Ele glória, né, ao fim, né, trazendo ali o que precisávamos. Mas e não que Deus não seja poderoso, tá, para agir no sobrenatural, mas normalmente Ele opera através do natural e nós precisamos ser alertas a isso. Né? Aqui no trecho a gente vê Deus agindo no natural e ganhando aquela batalha contra aquele incircunciso filisteu que proferia palavras de insulto ao seu nome. Uma segunda aplicação ainda, meus irmãos, é que, cumprindo a nossa vida devocional de preparação, devemos estar preparados para a batalha que o Senhor nos enviar, assim como foi com Davi. Davi ali, pastoreando o rebanho, ele protegendo as ovelhas, né, os animais, Davi aprendeu a manusear a funda. E essa serviu como recurso na mão do Senhor para que ele pudesse então derrotar aquele gigante enviado pelo Senhor. Enviado pelo Senhor contra aquele gigante, ele prevaleceu. E que na nossa vida devocional nós também aprendamos, através da palavra do Senhor, como nós devemos nos portar, né? Como nós devemos nos edificar para que possamos, então, estar preparados em o momento que o Senhor assim nos enviar a qualquer batalha. E que a nossa vida devocional estejamos preparados para servirmos como recurso ao Senhor, se Ele assim for servido de nos usar. E que Deus assim nos abençoe. Meus queridos,
Nós vamos então para o nosso cafezinho.